Talvez você acredite que a procrastinação seja uma questão de organização temporal. É possível que se considere uma pessoa preguiçosa, sem disciplina ou sem energia para agir. Porém, e se o motivo pelo qual você não consegue terminar as coisas ou sequer iniciá-las não tivesse absolutamente nada a ver com eficiência pessoal? E se não fosse sobre sua agenda, mas sim sobre seu passado? Pois para muitas pessoas, a procrastinação não representa o problema central. Ela funciona como um sintoma, um efeito silencioso e oculto da vergonha infantil. Não a vergonha relacionada às suas ações, mas a vergonha ligada a quem disseram que você deveria ser. Hoje, desejo explorar o que as ideias deste pensador podem nos ensinar sobre essa questão. Porque o receio de ser observado penetra tão profundamente em nós. E como curar esse receio pode representar a chave não apenas para realizar tarefas, mas para sentir que finalmente temos permissão para viver plenamente. A vergonha nasce quando você escuta pela primeira vez que é excessivo demais. Costumamos pensar na vergonha como algo que surge de algum erro cometido, mas o tipo de vergonha que molda sua vida adulta geralmente não provém de um único equívoco. Ela surge quando você é levado a sentir que sua própria existência estava errada. E isso começa muito cedo, tão cedo que você pode nem perceber o quão profundamente isso se conecta ao seu senso de identidade. Provavelmente, você estava apenas sendo você mesmo. Talvez fosse cheio de perguntas, cheio de vitalidade, cheio de sentimentos. Talvez chorasse facilmente ou risse alto demais, ou tivesse sonhos grandiosos e uma imaginação selvagem, e então alguém reagiu. Disseram para você se acalmar, amadurecer, parar de ser dramático. Ou talvez não tenham dito nada. Apenas olharam para você com decepção ou retiraram o afeto quando você mais precisava e você não compreendia o motivo. Tudo o que sabia era que sua presença parecia gerar tensão, que ser visto, ser ouvido, ser você mesmo levava ao desconforto, e o desconforto para uma criança representa perigo. Este pensador acreditava que aquilo que reprimimos durante a infância não some, vai para o subsolo, torna-se parte da sombra, as partes ocultas e inconscientes de nós que continuam influenciando nosso comportamento nos bastidores. Ele escreveu que aceitar a si mesmo é a essência de todo o problema moral e o resumo de toda uma visão de vida. Mas como você pode se aceitar quando foi ensinado desde cedo que sua própria natureza era problemática? Então, você se adaptou. Tentou se tornar mais aceitável, sorriu quando não se sentia feliz, permaneceu quieto quando algo dentro de você queria falar. Tornou-se menor, mais cuidadoso, mais palatável. Começou a se editar. E com o tempo, essa edição se torna tão automática que você nem percebe que está fazendo isso, mas seu sistema nervoso percebe e ele mantém o registro. A vergonha não é barulhenta, nem sempre se anuncia com grandes demonstrações emocionais. Às vezes, aparece como hesitação silenciosa, na forma como você pausa antes de dizer o que pensa, na maneira como dilui suas ideias, na forma como hesita em agir, não por falta de capacidade, mas porque alguma parte enterrada de você ainda teme a rejeição. Este estudioso também disse que não podemos mudar nada a menos que o aceitemos. A condenação não liberta, ela oprime. Muitas pessoas se condenam por procrastinar sem entender ao que realmente estão respondendo, porque a vergonha tem memória. E mesmo que sua mente adulta tenha seguido em frente, seu corpo emocional ainda se lembra da primeira vez que foi punido por ser real, e essa memória não desaparece. Ela molda a maneira como você se relaciona com o esforço, a expressão e até mesmo o sucesso. Não é surpresa, então, que as coisas que você mais deseja, liberdade criativa, reconhecimento, confiança em si mesmo,
também sejam as coisas que parecem mais perigosas, porque exigem visibilidade, e a visibilidade foi o que uma vez o machucou. Pense nas vezes em que você adiou algo importante para você, não porque não se importava, mas porque se importava tanto que isso o assustava. Lá no fundo, uma parte de você se lembra da última vez que fui completamente eu mesmo, não foi seguro. E assim, a procrastinação se torna a maneira do seu corpo dizer ainda não. Ele não confia que será recebido com aceitação. É aqui que a raiz da procrastinação começa. Não com preguiça, mas com medo. Um medo que foi plantado cedo, em momentos onde disseram que você era muito barulhento, muito sensível, muito opinativo, muito emocional, muito intenso. E em vez de questionar essas pessoas, você questionou a si mesmo. Isso é o que a vergonha faz. Ela transforma o que foi feito a você em algo errado com você. Faz você acreditar que se esconder é mais seguro do que ser honesto, que se conter é mais inteligente do que aparecer, que não tentar é melhor do que ser visto e possivelmente rejeitado. Mas e se você não for excessivo? E se nunca foi? E se fosse simplesmente muito vivo para alguém que não sabia como lidar com sua vivacidade? E se sua procrastinação não fosse uma falha, mas uma mensagem da parte de você que ainda acredita que ser visto custará algo? Este pensador acreditava em trazer a sombra para a luz. Acreditava que as partes de nós que escondemos não são nossos inimigos. Elas são as chaves para a nossa integridade. Então, da próxima vez que se pegar hesitando, adiando, se distraindo, pause, não para se envergonhar, mas para perguntar: que parte de mim está com medo? E do que essa parte se lembra? Porque é aí que a cura começa. Não empurrando mais forte, mas ouvindo mais profundamente. Não consertando sua produtividade, mas recuperando as partes de você que uma vez foram feitas para se sentir indignas de serem vistas. Frequentemente, pensamos na procrastinação como uma falha em nossa força de vontade, algo que precisa ser corrigido com mais disciplina, melhores hábitos, horários mais rigorosos. Mas quando você olha além da superfície, a procrastinação não é um fracasso do esforço. É uma resposta do sistema nervoso, uma tentativa silenciosa e inconsciente de protegê-lo de algo que, uma vez, pareceu avassalador ou inseguro. À primeira vista, parece inofensiva. Você adia algo, diz a si mesmo que fará amanhã. Mas o amanhã continua se movendo. A lista de tarefas fica mais pesada e, sob a superfície, uma história mais profunda está se desenrolando. Porque a tarefa que você está evitando não é apenas uma tarefa. Ela carrega significado, peso emocional, um senso de risco pessoal. E para muitas pessoas, esse risco não é sobre o trabalho em si, é sobre o que ele representa. Você pode estar evitando escrever algo, não porque é difícil, mas porque expressar seus pensamentos reais ainda parece vulnerável. Pode adiar terminar um projeto, não porque é descuidado, mas porque completá-lo significa que alguém pode finalmente vê-lo e julgá-lo. Pode evitar começar algo novo, não porque é preguiçoso, mas porque ainda carrega a crença de que, seja o que for que você faça, nunca será bom o suficiente. Este estudioso disse que aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas crescerá em tamanho. A procrastinação é frequentemente essa resistência silenciosa, não contra o esforço, mas contra a exposição, contra os riscos emocionais ligados a ser visto, avaliado ou até mesmo celebrado. Porque a celebração pode parecer tão perigosa quanto a crítica quando você foi criado para se sentir indigno de atenção. Para muitas pessoas, o medo do fracasso é real, mas igualmente real, às vezes ainda mais, é o medo do sucesso. Porque o sucesso traz visibilidade. A visibilidade traz atenção. E a atenção, especialmente para alguém que cresceu se sentindo examinado ou incompreendido,
pode parecer ameaçadora. Então a mente aprende um padrão protetor: adiar. Se eu não fizer, não preciso enfrentar o que vem depois. Se não tentar, não posso falhar. Se nunca terminar, nunca será julgado. É uma forma de segurança emocional, não lógica, mas profundamente protetora. E quanto mais você se critica por isso, mais inseguro fica para avançar. Este pensador acreditava que a psique se protege através de defesas, e a procrastinação é uma dessas defesas, uma maneira sutil de evitar a dor emocional. Você pode não estar consciente do que teme, mas seu corpo se lembra. Ele se lembra da picada da rejeição passada, da humilhação de ser confrontado, do silêncio depois que você falou sua verdade e ninguém respondeu. E agora, quando é hora de agir, seu sistema nervoso hesita. Isso não é sinal de fraqueza. É sinal de história, um sinal de que em algum lugar ao longo do caminho, seu esforço se vinculou ao perigo emocional. Você aprendeu que tentar tinha um custo. E então, sua mente criou um sistema para mantê-lo seguro, um atraso, uma pausa, um pequeno espaço entre você e a ameaça. Esse espaço é o que agora chamamos de procrastinação. Mas quando a procrastinação é vista pelo que realmente é, uma estratégia de sobrevivência, ela para de ser uma falha moral e começa a ser uma mensagem. Uma mensagem de que algo em você ainda se sente inseguro, que algo em você precisa de gentileza, não pressão, compreensão, não punição. Você não precisa superar a procrastinação se forçando mais. Precisa entender que parte de você está com medo. E por quê? E é aí que a cura começa. Não em truques de produtividade ou vídeos motivacionais, mas em autoexame profundo. O que essa tarefa representa para mim? O que aconteceria emocionalmente se eu seguisse em frente? De quem é a voz que ouço quando imagino terminá-la? E que história ainda carrego sobre o que significa ser visível? Este estudioso, uma vez, escreveu que as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar suas próprias almas. A procrastinação, de muitas maneiras, é essa coisa absurda. Uma maneira de evitar o confronto interior. Uma maneira de evitar o medo do julgamento, rejeição ou até mesmo abandono. Mas quando você começa a ver isso pelo que realmente é, pode parar de lutar contra si mesmo. Pode parar de tratar a procrastinação como o inimigo e começar a tratá-la como um convite. Um convite para perguntar o que realmente estou tentando proteger. E como posso fazer essa parte de mim se sentir segura o suficiente para avançar? Porque quando você se sente seguro, não precisa adiar. Quando se sente aceito, não precisa se esconder. E quando não sente mais que ser visto é perigoso, o trabalho se torna mais leve. O fardo se levanta e você começa a agir, não por medo, mas de um lugar de confiança silenciosa que diz: posso aparecer, posso ser real, e posso sobreviver ao que vier a seguir. À medida que crescemos em ambientes onde nos sentimos julgados, incompreendidos ou simplesmente não seguros para sermos nós mesmos, aprendemos algo vital para nossa sobrevivência emocional. Como usar uma máscara. Não o tipo que você pode ver no espelho, mas o tipo que sente quando está prestes a dizer algo honesto e, em vez disso, diz algo educado. O tipo que aparece quando você quer compartilhar seus pensamentos reais, mas os filtra para o que parece aceitável. Essa máscara é o que este estudioso chamou de persona. A persona é a versão de você que foi moldada para ser querida, para ser aceita, para evitar conflitos. É o eu social, a versão que você apresenta em situações onde ser completamente honesto parece arriscado demais. É como você se mistura, como fica fora de problemas, como gerencia sua identidade em um mundo que, em algum momento, fez você questionar seu valor. Este pensador descreveu a persona como um sistema de comportamento que é
parcialmente ditado pela sociedade e parcialmente pelas aspirações do indivíduo de se adaptar a essa sociedade. Em outras palavras, não é falso, mas também não é toda a verdade. O problema não é que temos uma persona, todos temos. Ela nos ajuda a navegar pelo mundo. Permite que funcionemos em diferentes papéis no trabalho, em público, com amigos. Mas o problema começa quando a persona se torna a única versão de nós que permitimos ser vista. Quando a máscara se torna tão permanente que começamos a esquecer como parecemos por baixo dela. E é aqui que a procrastinação pode entrar, não como um problema de tempo, mas como um conflito de identidade. Quando a tarefa à sua frente exige autenticidade, presença emocional, criatividade ou vulnerabilidade real, ela pede que você haja a partir da parte de você que vive atrás da máscara. O eu oculto, o eu que uma vez foi rejeitado ou disse para se esconder. O eu que ainda não tem certeza se é seguro ser visível. Então agora você enfrenta um dilema. A máscara diz, vamos fazer o que é esperado. Mas o eu mais profundo diz, não posso aparecer assim. E em vez de resolver a tensão, sua mente congela. Você para, você atrasa. Não porque não quer avançar, mas porque está sendo puxado em duas direções. Uma em direção à aprovação e outra em direção à autenticidade. E seu sistema nervoso não sabe qual é segura. Às vezes, você pode se encontrar trabalhando duro, cumprindo prazos, marcando caixas, apenas para se sentir completamente desconectado do que está fazendo. Essa é a persona, fazendo seu trabalho. Você está funcionando, mas não prosperando. Está presente, mas não vivo em seu trabalho. E quando essa desconexão continua por muito tempo, sua energia começa a se esgotar. Você perde motivação, não sabe por quê. E as tarefas que uma vez pareciam fatíveis, agora parecem insuportáveis. Isso porque seu eu oculto, a parte de você, que possui seus valores reais, desejos e voz, foi deixada de fora. E quando essa parte de você é silenciada por muito tempo, ela para de cooperar. Você procrastina, não porque é preguiçoso, mas porque alguma parte de você está se rebelando contra a vida falsa que foi forçada a representar. Este estudioso alertou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você olha apenas para a validação externa, constrói uma vida em torno da persona. Mas quando se volta para dentro, começa a se reconectar com o eu por trás da máscara. E é então que algo muda. Você para de perguntar, como posso ser mais produtivo? E começa a perguntar, isso realmente sou eu? Quando você procrastina, pergunte-se isso, quem estou tentando ser agora? E essa é alguém que escolhi, ou alguém que criei para sobreviver. Porque seu eu real pode não querer fazer o que sua persona está empurrando você em direção. Seu eu real pode querer se mover diferentemente, falar honestamente, criar de um lugar mais profundo. E quando o eu real não faz parte da equação, seu trabalho se torna sem vida. Sua energia fica plana e sua motivação desaparece. Não porque você não se importa, mas porque não pode mais fingir. Esse é o custo oculto de viver apenas através da persona. Você pode continuar produzindo, mas não está conectado com a parte de você que importa, a parte que sente, a parte que quer ser vista, não como perfeita, mas como real. E quando esse eu mais profundo é negado repetidamente, a procrastinação se torna sua voz, sua maneira de dizer: ainda estou aqui e não estou disposto a ser enterrado novamente. Então, em vez de empurrar mais forte, talvez pergunte: que parte de você não está sendo ouvida? Que verdade você tem medo de contar? Que máscara você está cansado de usar? Porque no momento em que você deixa mesmo um pouco de seu eu real no processo, a paralisia começa a afrouxar. O atraso suaviza e você começa
a sentir seu caminho para a frente, não através da força, mas através da honestidade. O trabalho deste pensador nos lembra que a cura não significa se tornar outra pessoa, significa se tornar mais completamente você mesmo. A persona pode ter ajudado você a sobreviver, mas o eu oculto, essa parte silenciosa e esquecida de você, é onde sua vida começa a parecer sua. Você provavelmente experimentou isso mais vezes do que pode contar. Você define uma meta. Talvez algo pequeno como responder um e-mail, ou talvez algo grande como começar aquele projeto criativo em que está pensando há meses. No início, há uma centelha de motivação, uma faísca de clareza. Você diz a si mesmo: posso fazer isso. Sente-se pronto, quase animado. E então, sem aviso, algo invisível o puxa para trás. Uma pesadez, uma névoa. De repente você se sente inseguro, incerto, indigno. Seus pensamentos ficam mais altos. E se eu estragar tudo? E se não for bom o suficiente? E se eu tentar e as pessoas rirem? Ou pior, não se importarem? Então você fecha a aba, abre o telefone, pega um lanche, faz qualquer coisa, exceto a única coisa que disse que faria. E então a culpa se instala. Agora, além da tarefa que evitou, você tem que lidar com seu próprio auto-julgamento. Chama a si mesmo de nomes. Sente-se desapontado. Pergunta-se por que isso sempre acontece. A vergonha volta. E agora está dobrada. Porque você não está apenas se sentindo mal por evitar a tarefa. Está se sentindo mal por ser o tipo de pessoa que evita a tarefa. Este é o ciclo da sombra da vergonha. E uma vez que você o vê, percebe o quão profundamente ele molda a maneira como você se move pela vida. O conceito de sombra deste pensador é a parte do eu que rejeitamos, suprimimos ou negamos. Ele a descreveu como tudo que o sujeito se recusa a reconhecer sobre si mesmo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A sombra não contém apenas os traços obviamente negativos, como raiva ou egoísmo, ela também contém vergonha. E a vergonha nem sempre é alta, nem sempre grita. Às vezes é silenciosa e sutil, às vezes usa a voz da razão, às vezes soa como vou fazer isso amanhã, ou não quero estragar isso, ou até mesmo provavelmente não é tão importante assim. Mas o sentimento real por baixo é medo, é vergonha, é o senso profundamente enraizado de que você não está pronto, não é capaz, não tem permissão para ocupar espaço da maneira que secretamente quer. O ciclo começa quando você se propõe a fazer algo que importa para você. O próprio ato de avançar ameaça trazer sua vergonha oculta à superfície e a vergonha odeia a luz. Então a sombra intervém e a protege criando evitação. A lógica é simples. Se eu não terminar isso, então não posso ser julgado. Se nunca falar, então não posso ser mal interpretado. Se ficar pequeno, então ninguém verá as partes de mim das quais ainda tenho vergonha. Parece mais seguro dessa forma. Mas ao evitar a vergonha, você apenas a alimenta. Sente alívio momentâneo quando atrasa. Mas o arrependimento de longo prazo sempre segue. Você olha para trás, no tempo que não usou, nas oportunidades que deixou passar, nos sonhos que continua adiando, e isso se torna outra razão para se sentir envergonhado, outra razão para se esconder, outra sombra para carregar. Este estudioso alertou que aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce em tamanho. Quanto mais você evita enfrentar sua vergonha, mais poderosa ela se torna, e eventualmente se torna o filtro através do qual você vê a si mesmo, suas habilidades e seu futuro. O ciclo não apenas o mantém preso, ele silenciosamente redefine sua identidade. Você para de ver a procrastinação como algo que faz e começa a vê-la como quem você é.
Sou apenas alguém que nunca termina as coisas. Sou o tipo de pessoa que sempre arruína oportunidades. Estou sempre atrasado. Mas nada disso é verdade. Essas não são identidades, são sintomas, sinais. É a maneira da sua psique dizer que há dor aqui, há uma ferida que não foi examinada. E toda vez que você tenta dar um passo à frente, essa ferida é ativada. Então, como você quebra o ciclo? Não se forçando a empurrar através, não se criticando para a ação, mas entrando em consciência radical, capturando o momento onde a vergonha se infiltra e perguntando: do que isso realmente se trata? Do que tenho medo que as pessoas vejam se eu terminar isso? O que pode significar sobre mim se eu realmente tiver sucesso? Que parte de mim ainda acredita que ser visto terminará em rejeição? Essas não são perguntas para consertar sua produtividade. São perguntas para libertar sua identidade, porque o ciclo da sombra da vergonha não se quebra quando o trabalho é feito. Ele se quebra quando o eu se torna seguro. Quando a versão mais jovem de você, aquela que aprendeu a se esconder, começa a sentir que talvez, apenas talvez, não precise mais se esconder, que talvez o mundo tenha mudado, que talvez você tenha mudado e que aparecer não é uma ameaça, é um retorno. Este pensador acreditava que a jornada em direção à integridade envolve se voltar para a sombra, não se afastar dela. Ele disse que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Então é aqui que o trabalho começa. Não aperfeiçoando a lista de tarefas, mas entendendo o que está impedindo você de se sentir seguro para agir. Quando você se nota preso, congelado, distraído, pause, não julgue, pergunte. Pergunte que parte de você está com medo. Pergunte o que esse medo está tentando proteger. Pergunte a que história pertence. E então lembre-se, a vergonha não consegue escolher seu futuro. A sombra não consegue manter seu potencial refém. Você consegue. E cada vez que interrompe o ciclo, mesmo com esse pequeno passo de consciência, você recupera um pouco mais de si mesmo. Sai da vergonha, integra a sombra e começa a se mover não como alguém que está quebrado, mas como alguém que está aprendendo a voltar para casa para seu eu real e inteiro. O momento em que você percebe que sua procrastinação não é preguiça, mas uma resposta protetiva, algo começa a mudar. Pode ser silencioso no início, apenas uma pausa, um segundo pensamento antes que a usual autoculpa entre em ação. Mas essa pausa é tudo. Essa pausa é a consciência começando a romper o ciclo automático. Este pensador disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é a essência desta ideia. Quando você nomeia o que realmente está acontecendo, quando diz a si mesmo, não sou preguiçoso, estou com medo, você inicia o processo lento e poderoso de interromper o ciclo da sombra da vergonha. Não está consertando tudo de uma vez. Está simplesmente vendo, sentindo, encontrando com curiosidade em vez de crítica. Para muitos de nós, a parte mais difícil é aceitar que a consciência é suficiente para começar. Fomos ensinados a valorizar apenas a ação, produtividade, resultados mensuráveis. Mas a cura não começa com o fazer. Começa com o ver, com se tornar honesto o suficiente para dizer: evito essa tarefa não porque é difícil, mas porque lá no fundo estou aterrorizado de que possa mostrar que não sou bom o suficiente. Atraso escrever esse e-mail, me candidatar a esse emprego, terminar esse projeto, porque toca algo cru dentro de mim. A parte de mim que ainda acredita que serei rejeitado se aparecer completamente. Essa consciência pode vir com luto. Você pode olhar para trás e perceber quantos anos passou, acreditando que estava quebrado, quando, na realidade, estava protegendo uma parte ferida de si mesmo. Pode até sentir raiva dos sistemas, famílias
ou ambientes que ensinaram que seu valor era condicional à perfeição ou performance. Deixe essa raiva ser um sinal de vivacidade. Significa que você não está mais adormecido no padrão. A consciência não significa que você para de procrastinar de repente. Mas agora, quando faz isso, entende o porquê. Pode dar um passo para trás e dizer: essa tarefa está ativando algo em mim. Que parte de mim se sente insegura agora? Em vez de se criticar, começa a fazer espaço para essa parte. É assim que você lentamente quebra a ligação entre vergonha e evitação. Não é sobre se forçar a agir. É sobre, gentilmente, se convidar a ver. Ver leva ao entendimento. E o entendimento dissolve o julgamento. Quando você para de julgar sua procrastinação e começa a ouvi-la, ela se torna menos poderosa, menos paralisante, mais um sinal do que uma sentença. E esse é o início de recuperar seu poder, não através da força de vontade, mas através do testemunhar. Você não pode mudar o que não consegue ver, mas uma vez que vê claramente, isso para de possuí-lo. Vamos explorar como pequenas ações seguras podem começar a construir novas vias neurais, aquelas baseadas na confiança, não no medo. Em algum ponto de sua vida inicial, houve um momento, talvez muitos, quando ser visto pareceu perigo, não apenas desconforto, não apenas timidez, mas risco emocional real. Talvez você tenha falado muito alto, feito muitas perguntas, mostrado muito entusiasmo ou expressado um sentimento forte, e alguém reagiu duramente. Talvez tenham te envergonhado, rido de você, dito para se sentar, ficar quieto, parar de se exibir. Naquele momento, uma mensagem foi plantada profundamente em seu sistema nervoso. Se eu for visível, serei machucado. Essa é a criança que você agora está aprendendo a recriar como pai. Recriar como pai não significa fingir que o passado não aconteceu. Significa encontrar essa parte mais jovem de você com a segurança e o calor que nunca teve. Este pensador escreveu que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. E isso é exatamente o que essa criança dentro de você precisa. Aceitação radical e consistente, não apenas do seu lado quieto, controlado e polido, mas das partes bagunçadas, emocionais e expressivas que uma vez causaram problemas. Quando a procrastinação aparece, é frequentemente essa criança oculta puxando os freios. Não porque é teimosa, mas porque ainda acredita que, se der um passo longe demais no holofote, algo ruim acontecerá. Exposição equivale a dor. Sucesso parece inseguro. A tensão provoca medo. Então, você espera, se contém, diz que não está pronto. Mas, por baixo de tudo isso, está um eu mais jovem que simplesmente quer se sentir seguro o suficiente para existir sem julgamento. Recriar como pai significa aparecer para essa voz com cuidado, não correção. É sentar ao lado do medo e dizer: sei por que você está assustado. Disseram que ser muito brilhante, muito alto, muito visível, deixava as pessoas desconfortáveis, mas você está seguro agora. Não precisa desaparecer para ser amado. Não está repreendendo a si mesmo para ter confiança. Está acalmando a parte de você que nunca foi permitida existir completamente. E esse trabalho não é um momento único. É diário, de hora em hora, especialmente quando você está prestes a entrar em algo novo, uma oportunidade, um desafio, um projeto que importa. Sentirá resistência, sentirá o terror antigo de ser visto. Mas agora, em vez de forçar a passagem ou desligar, pode pausar, respirar, falar consigo mesmo de forma diferente. Pode dizer: sim, isso é assustador, mas estou aqui. Vou protegê-lo. Não precisamos mais nos esconder. Recriar como pai também significa ajustar suas expectativas. Não precisa se tornar destemido da noite para o dia.
Só precisa se tornar um pouco mais autocompassivo do que era ontem. Não precisa enfrentar tudo de uma vez. Só precisa dar um pequeno passo que prove para essa criança interior: olhe, fomos vistos e sobrevivemos. Nada de ruim aconteceu. Com o tempo, essas pequenas vitórias começam a reconectar seu sistema nervoso. Você começa a separar a vergonha passada das escolhas presentes. Começa a perceber que o medo não significa pare, significa prossiga com cuidado. Cria um novo tipo de segurança, uma construída de dentro. Este pensador nos lembrou que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Recriar como pai é como você recupera esse privilégio. É como você se dá permissão para existir completamente, para se expressar livremente, para criar sem desculpas. E quanto mais você faz isso, menos procrastina. Não porque se forçou a ser disciplinado, mas porque se fez sentir seguro. Parou de fazer da visibilidade o inimigo. Parou de fazer do medo o sinal para se esconder. Começou, em vez disso, a se tratar como alguém que vale a pena aparecer. Não se trata apenas de mentalidade. É sobre criar um mundo, tanto dentro quanto fora, onde você tem permissão para aparecer como é. Isso pode significar trabalhar em ambientes que apoiam progresso sobre perfeição. Pode significar ser honesto consigo mesmo sobre quais projetos realmente refletem sua voz. A ideia de individuação deste pensador é a jornada de se tornar quem você realmente é, não quem foi ensinado a ser. Tanta procrastinação desaparece quando as coisas em que você está trabalhando se alinham com a verdade do seu ser. Você não está mais se arrastando em direção a uma tarefa, está se movendo com ela. Não está mais representando, está se expressando. O objetivo não é esmagar a procrastinação, é entendê-la, ouvi-la e superar a versão de você que teve que se esconder para se sentir segura. A verdade é que você não precisa ser destemido, não precisa estar completamente curado, só precisa estar disposto. A procrastinação perde seu controle quando você para de esperar, se sentir pronto e começa a se mover, apesar do medo. Este estudioso disse que apenas o paradoxo chega perto de compreender a plenitude da vida. Você pode ter medo e ainda assim agir. Pode se sentir incerto e ainda assim criar. Pode ser imperfeito e ainda assim digno de ser visto. O que você pensa ser preguiça é frequentemente um sonho enterrado sob vergonha. Uma voz que quer falar, mas tem medo de que ninguém ouça. Dê uma chance a essa voz. Deixe-a ser ouvida. Deixe-a ser bagunçada. Deixe-a ser real. Você não está atrasado. Está se curando. E toda vez que dá um passo, qualquer passo, está se lembrando de que o medo de ser visto não está mais no controle. Você está. Espero que este conteúdo tenha sido útil. Se isso ressoou com você, não se esqueça de interagir positivamente, compartilhar e se inscrever no canal. Adoraria ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos ou experiências. Obrigado por assistir.